Olá, seja muito bem-vindo ao Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte. E eu, Ragélia Canavati, estou aqui para explicar, desvendar mitos e verdades sobre um dos principais dilemas que todo contribuinte tem na hora que está realizando suas compras. Eu incluo ou não o CPF na nota, hein? E neste 8º episódio eu estou aqui para te esclarecer os mitos e verdades em relação à inclusão do CPF na nota fiscal. Eu preciso te informar que o CPF na nota do consumidor não é uma exigência atribuída a todas as vendas realizadas. Então, logo eu já te esclareço que, de forma geral, a obrigatoriedade do CPF na nota fiscal só se dá para as compras que você realizar acima de R$10.000, ou também nas compras online e no atacado acima de R$200. Isso é muito importante eu te esclarecer isso, porque isso consta na legislação que rege essa exigência, essa obrigatoriedade do CPF, tá? Logo, o CPF é inserido no cupom e o cliente pode contar com diversas premiações, benefícios fiscais, descontos oferecidos, tá? E isso é só para fomentar a importância do combate à sonegação fiscal e o aumento da arrecadação sem a necessidade da elevação da alíquota do ICMS, por exemplo, tá bom? Importante que eu te destaco aqui que é necessário que você saiba como funciona o programa de benefícios fiscais em relação à inclusão do CPF na nota no seu estado. E aqui eu friso que dos 27 estados, 17 já possuem esse programa de vantagens ao consumidor final. E eu estou falando aqui consumidor final, que é justamente para te dar um alerta que, como você, consumidor final, você acaba arcando, de fato, com toda a carga tributária do ICMS. Logo, se você não pede a nota fiscal, se você não inclui o seu CPF na nota, você também está contribuindo ao crime de sonegação fiscal juntamente com aquele lojista. Agora eu te esclareço aqui que os estados do Rio Grande do Sul, na verdade, esse estado foi o pioneiro, ele começou com isso em 2012, lá atrás. São Paulo, Maranhão, Rio de Janeiro, Alagoas, Minas Gerais, Bahia, o Pará, Amazonas, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Rondônia, Paraná e Distrito Federal. São os estados que já possuem esses programas de vantagens ao consumidor. Agora, você já deve estar se perguntando, mas Ragélia, por que eu tenho que incluir o meu CPF na nota? Se você acabou de me falar que abaixo de R$10.000 e eu não estou comprando no atacado, é facultativo. Gente, é importante que você tenha em mente que o CPF na nota é uma medida que os estados verificaram para que fosse combatida a sonegação fiscal do ICMS, principalmente do ICMS, porque é o principal imposto que gera a arrecadação daquele estado e, consequentemente, o repasse aos municípios, tá? Porque isso é matéria constitucional. Logo, garantindo o recolhimento do ICMS e repasse aos demais municípios. Tenho que te esclarecer também que esse principal motivo relacionado à sonegação fiscal é sobre a apropriação indébita de determinados valores. Raciocina comigo. Se você, que é consumidor final, está arcando com todo o ônus do ICMS que está sendo gerado ali naquela tua compra,
aquela mercadoria que está circulando e vai passar para você. Logo, você está pagando por algo que, se você não pedir a nota fiscal e não incluir o seu CPF na nota, você vai estar contribuindo, muito provavelmente, para a ausência daquela venda na movimentação daquela empresa, daquela loja, entendeu? Logo, se estão cobrando de você e você está pagando e a pessoa que cobra de você e não repassa para quem devia, isso é sonegação fiscal. Agora, qual é a vantagem que eu tenho de incluir meu CPF na nota? A principal vantagem é desconto. E esses descontos, eles podem servir como forma para que você possa abater os seus créditos que você gera tanto no IPTU quanto no IPVA. Tem também a questão dos sorteios. Muitos estados, eles estão aderindo à forma do sorteio como uma contrapartida, tá? Isso varia de estado para estado, então é necessário que você verifique realmente como funciona no seu estado, tá? As chances de ganhar em sorteios, elas são proporcionais às quantidades de vezes que você insere o seu CPF na nota. É óbvio, gente, que você precisa conhecer as regras. Então eu volto a falar, eu friso, eu renovo. Você precisa conhecer as regras do seu estado, tá? Tem também a questão do resgate. Aí tu pergunta para mim, nossa, mas eu vou receber o resgate? Gente, isso aqui varia de estado para estado, mas existe sim essa possibilidade, tá? É necessário que você faça um cadastro e você vai acumulando créditos e ganhos e pode solicitar o resgate deles. E outro lado muito importante que é em relação às doações. Isso é uma vantagem que é pouco conhecida, mas é possível em alguns estados. As doações, elas acontecem para algumas ONGs e entidades sociais, tá? Então, por isso, se você tiver uma e no seu estado puder fazer, colaborar com, tiver a instituição dessas doações, isso é uma outra vantagem, tá? É claro que você precisa realizar o cadastro dessa instituição no próprio site do estado que está concedendo esse benefício, tá bom? Tenho que te esclarecer sobre um temor que muitos possuem, e eu tenho certeza que até você, em um determinado momento da vida, já se questionou sobre isso, que é em relação à transição, à comunicação daqueles lojistas em relação a quanto você gasta de consumo, por exemplo, em relação à Receita Federal. Muitos consumidores, tá? Eles deixam de informar o CPF porque estão temendo justamente esse encontro, esse cruzamento de dados com a Receita Federal, tá? Para que ela verifique padrões de consumo incompatível, por exemplo, na declaração do imposto de renda. O que eu te friso aqui é que para a Receita Federal não interessa as aquisições individuais e o movimento econômico de quem comprou, só de quem vendeu. Logo, pouco importa para a Receita Federal quanto você está gastando em consumo, em vestuário, em alimentação. Agora, eu tenho que te esclarecer. Se porventura você informar o seu CPF na nota fiscal e você for um dos beneficiários e sorteados, ser contemplado em um sorteio do programa, o que você receber ali é necessário que você informe na declaração do imposto de renda. Por quê? Porque você está oferindo renda, tá? Eu tenho que te informar aqui que o objetivo desses programas, né, se ele fosse para a obtenção de dados sobre as movimentações financeiras de cada um de nós,
teria que ter uma exigência para que cada consumidor informasse obrigatoriamente o CPF. Logo, se existe uma faculdade, já descarta isso. Também teria uma obrigatoriedade para que essa comprovação fosse meio por documento, como o RG, carteira de habilitação e o próprio CPF ali, tá? Importante eu frisar aqui para ti que, como não existe todas essas exigências para apresentação de documento, por exemplo, para verificar a autenticidade daqueles números que estão sendo descritos ali, ela pode concentrar todas as notas em um único CPF para que todos os créditos possam ser repassados a uma única pessoa. Por exemplo, se você quiser contemplar o seu esposo, namorado, esposa, namorada, mãe, pai, você pode gerar todas as suas compras e informar o CPF deles. Isso retira a personificação daquela pessoa do CPF ali, já que você não precisa comprovar que você é procurador daquela pessoa, tá bom? Importante que eu te destaco aqui também é que a única ligação do programa de registro do CPF na nota fiscal em relação à Receita Federal é o que eu já te falei anteriormente. É sobre os valores que devem ser declarados no imposto de renda. Aqueles valores que possuem uma evolução da renda do contribuinte. No caso, você está recebendo um crédito, você está recebendo uma devolução, você está sendo sorteado em determinado valor, você precisa declarar aquele valor. Você precisa declarar aquele crédito que você está, porventura, adquirindo ali, seja para fazer o abatimento no seu IPTU ou no seu IPVA, tá? Enquanto os créditos regulares, eles são isentos do imposto de renda, isso é muito importante, os prêmios que você recebe, por exemplo, você foi sorteado em um prêmio que te garantiu a quantia de R$10 mil, isso é tributado, mas esse imposto é recolhido na fonte. Então, quando ele chega na sua mão, você já fez o pagamento do imposto de renda. Todavia, é necessário que você informe ou no Carnê-Leão, ou também na declaração de ajuste anual, que você sofreu aquela retenção no imposto de renda e até conseguir aí uma restituição, quem sabe, né? O que eu te destaco aqui, e eu friso bastante isso, é muito importante que você tenha em mente, tá? Que toda vez que existe um programa para obter informação sobre a renda dos contribuintes, sempre é necessário que exista uma norma que vá chancelar aquela obrigação. Em outras palavras, somente a lei complementar, lei ordinária, existem algumas exceções, só que o imposto de renda não está dentro dessas exceções, né? Então, eu tenho que te esclarecer que se não existe lei, inexiste também esse vínculo, porque o contribuinte, isso é um direito fundamental seu, é o chamado princípio da legalidade. Tem que estar ali. Tem que existir alguma coisa que informe que vai haver uma obtenção de informação. Isso aconteceu com os bancos, isso acontece, na verdade, né? E se fosse ainda assim feito alguma parceria nesses moldes, é importante que isso sempre tem que vir à tona, tá? Isso sempre tem que ser divulgado e amplamente divulgado. A gente tem um princípio fundamental que a gente traz, e eu trago lá da administração, que é o princípio da transparência. A transparência, ela é clara, todos precisam saber. Então, é necessário, tá? Isso é um mito, não passa de um boato que foi propagado, tá? E foi propagado justamente por falta de informação da população,
E também tem uma má intençãozinha aí dos lojistas, dos comerciantes, tá? Porque se o cliente ele não pede a nota fiscal, eu evito uma mordida muito maior do fisco sobre o meu faturamento. Logo, eu vou embutir no valor que ele está comprando daquele produto, o ICMS, mas eu não vou repassar. Por quê? Porque eu não emiti a nota. Se eu não emitir nota, teoricamente, eu não preciso fazer o recolhimento de ICMS. E aí? Você pagou e o comerciante não repassou. Logo, crime de sonegação fiscal, tá bom? E importante que eu te destaco aqui é justamente isso. A apropriação de indébito. Isso é crime de sonegação fiscal, tá? Agora, existem algumas implicações e que eu tenho que te destacar aqui. Essas implicações principalmente para o lojista, tá? Que diferente do consumidor, o lojista ele não tem uma opção de aderir. Para ele, existe uma obrigatoriedade da emissão da nota fiscal. Lembra o que eu te falei? Então, aqui eu já te destaco que se você está em dúvida, mas Ragélia, eu sou um MEI, eu sou obrigado a fazer esse tipo de emissão de nota fiscal, emissão de nota fiscal do consumidor eletrônica, por exemplo, o MEI ele não está obrigado, isso é muito importante, só que ele pode participar de uma forma voluntária. Agora, as empresas do Simples Nacional, elas são obrigadas e as demais empresas também, isso é muito importante, porque tem muita gente que fala, mas eu sou do Simples Nacional, então ainda existe uma obrigatoriedade da emissão da nota fiscal. Gente, não, isso não pode, tá? Volto a falar para vocês. O cliente, você, consumidor final, você pode recusar informar o seu CPF? Pode. Só que valores, todas as vezes que você for fazer alguma compra e o valor for superior a R$10.000, se torna obrigatório o preenchimento do seu CPF na nota, tá? Agora, o que não pode ser exigido de você, tá? É que seja exigido dados como nome completo, endereço, e-mail, telefone, CEP. Isso é proibido, basta o CPF logo. Mas o mito aqui que eu descarto, que é justamente a declaração que haja um controle de dados, um repasse de dados, uma comunicação, um vínculo entre a Receita Federal. Se não está te pedindo nome, endereço, e-mail, RG, é claro, gente, que isso é mito, tá? Agora, se você é lojista, ou é um empreendedor e tá já querendo sair da informalidade, já para abrir a sua empresa, é necessário que você saiba que a obrigatoriedade do CPF na nota, ela é mais uma atividade que vai ser gerida pela gestão do caixa da tua empresa. Logo, é necessário que você tenha o ônus de treinar os teus funcionários para o cumprimento dessa obrigação, até porque uma obrigação tributária acessória, ela pode se tornar principal se você não o fizer cumprir, se você não cumpri-la, tá? Se você não cumprir a obrigação que antes era acessória, se torna uma multa, você recebe uma notificação e ela se torna pecuniária. Então, você vai ter que arcar com multas, que é uma penalidade, possíveis juros, que é uma penalidade, tá bom? Agora, eu tenho como, Ragélia, eu preciso fazer a minha regularização. Como é que eu faço enquanto empresa? É necessário, e aqui eu te explico, que você tenha um certificado digital, tá? No padrão ICP Brasil. Nele tem que conter o CNPJ da tua empresa. Você também precisa desenvolver ou adquirir um software emissor de NFC,
que nada mais é do que a nota fiscal do consumidor eletrônica, ter uma internet disponível no local, que isso é muito importante, porque a comunicação, ela é virtual e na hora, tá? Possuir impressora não fiscal, solicitar o código de segurança do contribuinte, aquele chamado CSC de produção, através do domicílio tributário eletrônico, o conhecidíssimo DTE, que sempre está disponível no site da Cefaz do seu estado, por exemplo. E, claro, gente, estar com a inscrição estadual regular, logo você precisa ter a certidão negativa de débitos, isso é muito importante. Agora eu retorno para você, consumidor. Ragélia, diante de todas essas informações, eu nunca incluí, tá, o meu CPF na nota. Se porventura a nota fiscal ela já tiver sido emitida e eu quiser incluir depois, eu posso? Muita calma nessa hora. E isso aqui vale também para os lojistas e empreendedores, tá? Após ter o uso da autorização da Cefaz, como eu falei para vocês, é tudo eletrônico, gente, é tudo online, é na hora, tá? Por isso a necessidade da internet. Após você ter a autorização da Cefaz, a nota fiscal ela não pode sofrer qualquer alteração. Logo, qualquer modificação no seu conteúdo, ela se torna invalidada. Ela invalida a assinatura digital, logo. Para isso é necessário que aquela pessoa, aquele lojista que está emitindo a nota fiscal, ele precisa, se ele tiver que fazer alguma alteração depois de autorizado pela Cefaz, ele precisa cancelar a nota fiscal por meio da geração de um arquivo XML. Específico para isso, tá, gente? E da mesma forma que a emissão de uma nota fiscal eletrônica de circulação de mercadoria. Vai existir o pedido de cancelamento da nota e também deve ser autorizado pela Cefaz. Importante que eu te destaco aqui que o layout do arquivo de solicitação de cancelamento, ele pode ser consultado no manual de integração do contribuinte. Isso é muito interessante você dar uma conferida lá, tá? E logo após emitir a nota fiscal eletrônica ou complementar uma nota fiscal eletrônica de ajuste, conforme o caso, tá? Antes, ele deve tudo, gente. E saber sobre a legislação tributária vigente naquele estado em relação a tanto a nota fiscal eletrônica de ajuste quanto a nota fiscal eletrônica complementar, tá? Sanar erro em campos específicos da nota fiscal, como, por exemplo, por meio da carta de correção eletrônica, ela é transmitida à Secretaria da Fazenda. Então, se porventura você errou na digitação do CPF daquele cliente, aquele cliente voltou lá e exigiu que você cancelasse porque estava errado a informação do CPF dele, basta fazer essa carta de correção eletrônica, ela é transmitida à Cefaz. Esse serviço foi implantado por algumas secretarias, de forma virtual, tem que verificar realmente se isso está valendo para o seu estado, tá? O contribuinte ele deve informar isso na disponibilização daquilo que está sendo passado para você, tá? Então, toda vez que você questionar, você contribuinte, verificar que tem algum erro, você tem que retornar e solicitar que sejam feitas essas correções, tá? E, é claro, o lojista, por sua vez, para corrigir, ele vai precisar emitir a carta de correção eletrônica, tá? Então, é isso. Eu fico aqui me despedindo desse 8º episódio do Contribuinte Cast, o podcast do contribuinte, com esse tema que eu te falo, ainda é um tabu para todos os contribuintes e eu tenho certeza que também é um tabu para você. Mas que bom que estivemos juntos e eu te agradeço pela
excelente companhia e já te faço o convite para o próximo episódio. Tchau!